A situação na segunda instância da Justiça Federal é tão grave que a criação dos novos TRFs passou a ser cobrada não só por entidades como a JUF, OAB e tantas outras, como também pelo próprio Senado Federal. O pedido é para que o Supremo Tribunal Federal agilize o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade. A batalha para a criação de 4 novos tribunais é antiga. A proposta de emenda à Constituição, a PEC 544, data de 2002, mas só em 2013 foi promulgada e virou a Emenda Constitucional 73. O ex-presidente da JUF, Paulo Sérgio Domingues, lembra que desde a época em que estava à frente da associação, lutou para a ideia sair do papel. A briga já vem anteriormente à minha gestão, já é uma briga bastante antiga, porque a Justiça Federal vinha crescendo já muito desde a Constituição de 88, na primeira instância, e os tribunais não cresciam. E essa necessidade surgiu já há bastante tempo, e nesse período nós retomamos audiências públicas na Câmara, manifestações na imprensa, estudos técnicos que já demonstravam a necessidade desses novos tribunais naquela época. Se eles eram necessários naquela época, imagine hoje. A proposta traz diversas facilidades para quem precisa da Justiça Federal. Uma diferença e tanto para quem mora em Salvador, por exemplo. Com a criação de novos tribunais, não é só a facilidade no deslocamento que vai acontecer, não. Muda muito o cenário da Justiça Federal. Na medida que você tem processos julgados, você tem situações individuais resolvidas e situações coletivas também. Então você tem para certas regiões que hoje vivenciam algum tipo de problema, algum questionamento perante a Justiça Federal, terão uma resposta a esses questionamentos mais rápido. Então todo o Estado sai beneficiado. Além de expandir a segunda instância e dar celeridade aos processos, os novos tribunais também devem contribuir para o trabalho dos advogados. Suíla Medeiros de Souza explica que, na prática, sai bem mais caro um profissional acompanhar a causa pessoalmente quando não há um tribunal regional federal na própria região. Acompanhamento de sessão de julgamento de recurso, demanda presença, o despacho de um processo mais urgente no gabinete do juiz ou do desembargador. A atividade do advogado, essencialmente, demanda essa proximidade, e essa descentralização certamente vai facilitar a atividade do advogado. Além de advogada, ela é defensora dativa da área criminal, que é nomeada pelo juiz do TRF da primeira região para fazer a defesa. Uma espécie de defensora pública que cuida justamente das causas que receberam recurso e pararam na segunda instância, mas o réu não tem condições de pagar um advogado. Um defensor dativo, ele faz às vezes do defensor público. Os entes federais, eles são representados pela Advocacia Geral da União ou seus procuradores autárquicos. Mas as pessoas físicas que são partes nos processos, que seriam patrocinados por advogados particulares ou defensores públicos, são representados pelos defensores dativos. No último dia 26 de outubro, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado pediu pressa ao Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que trata da Emenda Constitucional 73. O ofício foi apresentado pelo presidente do colegiado, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, durante a audiência pública promovida na comissão para debater a demora do TRF da primeira região para julgar processos. A reestruturação da segunda instância também foi discutida durante o 32º Encontro Nacional da JUF, realizado em outubro no Paraná. O tema foi um dos destaques da Carta de Foz do Iguaçu, apresentada ao final do evento com as conclusões dos juízes federais. Nela, os associados revelam a importância da reestruturação da segunda instância da Justiça Federal Brasileira, seja pelo julgamento da ADI 5017, que há mais de 2 anos suspendeu os efeitos da Emenda 73, que criou os novos TRFs, seja pela ampliação dos tribunais existentes. Aguardamos que o ministro Fux apresente o seu voto, que o ministro Lewandowski marque pauta e que o Supremo, enfim, julgue essa questão, que paira sobre a cabeça de todos os brasileiros, muitos dos quais esperam uma jurisdição mais séria, e nada disso é concretizado porque uma liminar, um ato precário, um ato efêmero, uma liminar foi proferida contra uma emenda constitucional e há 2 anos
impede que ela tenha vigência. Há uma dificuldade espacial de gestão do tribunal. Então essa divisão é necessária para que nós possamos realmente ter eficiência na atividade administrativa do tribunal. A Ordem dos Advogados do Brasil também cobra mais celeridade. Para o presidente, a criação dos tribunais muda a realidade não só dos advogados, mas de toda a população. O número de processos no Brasil é algo elevado. Claro que a população quer que a justiça funcione o quanto antes. A OAB, como todos sabem, tem uma posição favorável de que a justiça, quanto mais próxima do cidadão, melhor. E a ordem é favorável à criação dos novos tribunais regionais federais, como é favorável também à expansão dos atuais tribunais. A Associação Nacional dos Procuradores da República também defende a constitucionalidade da norma. A posição dos procuradores da República, nós já nos manifestamos, nós fomos parte do processo, pedimos ingresso no processo como amicus curiae para declarar que não vemos qualquer inconstitucionalidade com a devida vênia na promulgação da emenda constitucional que criou os tribunais regionais federais. Não só a JUF, como associações de magistrados, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a OAB, o Ministério Público Federal, no seu parecer, entendem que é constitucional a forma pela qual foram, então, criados os 4 novos tribunais. Esses documentos estão todas nessa ação, são todas manifestações, no caso das partes, o amicus curiae e também do Ministério Público Federal, que está no processo e de acordo com aquilo que nós temos até então de doutrina e de entendimento mais abalizado sobre o assunto. É claro que o Supremo Tribunal Federal dará a palavra final em relação a essa questão e, enfim, são as posições que são externalizadas no processo.